Estamos de volta! Opa! Aí, se você ouviu o nosso programa número 1, já sentiu o drama do produtor brasileiro, né? Quem trabalha em TV, quem trabalha em rádio, produtora, tem sempre uma história, um perrengue, um mico pra contar, né? Se você não ouviu, corre lá, porque eu sei que você adora um babado que só rola nos bastidores, ou melhor, nos bastidores. Mas e hoje, hein? O que será que vem por aí, hein, Beth? Garçom, traz o cardápio. Ah, Clélia, hoje tem entrevista apimentada, jornalista numa fria, numa roubada e muitos outros pratos cheios. Prato cheio pra gente comentar, né? Eu sei bem quem tem histórias desse tipo, né, Clélia? Eu? Gente, já que você insiste, eu vou contar melhor. Eu vou passar vergonha no débito e no crédito, tá bom, gente? Opa, 2 vezes. Mas antes eu quero fazer aquele convite. Tem uma boa pra contar pra gente? Manda aí, vai. Pode ser um áudio pelo WhatsApp 11 95 591 7016 ou escreve um e-mail para bastidores.podcast@gmail.com que a gente reconta tudinho aqui. Clélia Gorski, Yara Cunha e Beth Jadinovski apresentam Bastidores. Tudo, ou quase tudo, que rola nos bastidores das rádios, TVs e no mundinho das mídias e do audiovisual. Vamos começar o som do rock? I wanna rock and roll. O Cadu Priviero, locutor do SBT e da 89, a Rádio Rock, tem umas histórias bem punks pra contar pra gente. Boa. Vamos ouvir? Vamos lá. Garçom, abridor, por favor. Prazer estar participando com vocês aqui do Bastidores, contando algumas histórias dos bastidores de rádio e televisão, né? Para quem tá me ouvindo agora, muito prazer, eu sou o Cadu Previero, 31 anos de história, desde 1992 trabalhando em rádio, né? 28 anos de 89 a Rádio Rock e agora também no SBT há quase 1 ano e meio, na parte de locução de chamadas. E claro que acumulei algumas histórias, né, nessas décadas todas. Uma delas rolou em 1996, na turnê Dos Amigos, a última turnê dos Ramones, né? Que rolou no Olímpia. O show foram 2, 3 dias de show no Olímpia. Gente, lembra dessa casa de show Olímpia dos anos 90? Bombava! Nossa, bombava. Adorava ir lá, sensacional era lá. E na hora que entrou a primeira banda, que era do Supla, uma banda especial para esse show que ele criou, só com punk rock, era a Psycho 69. Não eram os Ramones, o pessoal tava ali naquela euforia. Eu sei que eles abriram uma roda e foi uma cusparada em cima do Supla e da banda, que ele até recuou no palco ali. E é uma coisa espantosa, mas tradicional nos shows de bandas punk. Eles fazem isso, né? Aquela loucura. Não, vem cá, ele falou do Supla, né? Chuva de cusparada, isso que é punk, Gente, né? eu entrevistei o Supla, mas assim, foi no rodeio. Você pode imaginar isso? Supla no rodeio, mãe do céu, gente. como assim? O que ele fazia lá? Papita, né? E na hora que entrou o Ramones, então, o pessoal, né, foi ao delírio. Foi sensacional o show. E após o show, o Joey Ramone, o vocal dos Ramones, foi lá para o estúdio de 89. E aí, eu lembro que eu tava no ar, né? Fui direto pro ar para esperar ali para entrevista, que iria ser ao vivo, com participação dos ouvintes. O Kid Vinil, era umas 2 e pouco da manhã. E logo de cara ele perguntou quem era o locutor e me deu um cartão dele. Eu olhei, era de uma rádio de Nova York, onde ele apresentava aos sábados, né, mensalmente, um programa só sobre a década de 60. E ele trouxe uma caixa de vinil, mas ainda existiam as picapes da rádio. Eu lembro que eu liguei as duas, colocava faixa a faixa no ponto, a música que ele queria, deixava de fundo, e algumas histórias que ele contou, falou sobre a fundação dos Ramones, né? Os clubes de Nova York que começaram a tocar punk rock, o Talking Heads surgiu com eles. O Blonde, aliás, revelou que a Debbie Harry, a vocal do Blonde, foi a grande paixão da vida dele, desde o primeiro dia que ele viu. E uma hora ele queria café, não era nem água, nem cerveja, ofereceram muita coisa para ele. Ele falou, ó, só quero o café brasileiro. Porque em Nova York é chafé, é muito clarinho, é aguado, e aqui eu gosto de feijoada, churrasco e um café bem forte. Faltou a caipirinha, né? E ele quis sem açúcar, sem nada. E veio num copo de requeijão. O mais espantoso é isso. Era um copo tinham vários copos legais, o Chico pegou um copo de requeijão e meteu um café até a boca ali, né? E só sei que ele virou aquele copo de requeijão com café e pediu mais na hora. Eu nunca vi, eu gosto de café, mas nunca vi ninguém virar um café com tanta vontade, aquele café da madrugada, no 89.
Aí encerramos a entrevista, né? Foi um sucesso essa entrevista, foi até às 5 horas da manhã, uma audiência na madrugada, né? O Joey Ramone, pra mim, claro que foi histórico, era uma banda que eu sempre ouvi, né? Tinha a camiseta dos Ramones e poder trocar uma ideia com o Joey Ramone. Falar, beleza, né? Curtição até 5 da manhã. Gente, é trampo, né? Sim. Esse é o nosso trabalho, né? Sim, muito legal. E a audiência lá em cima, hein? Essa é uma entrevista memorável. Outra grande entrevista foi também, se eu não me engano, em 96 para 97, com a Alanis Morissette. A Alanis, ela veio para o Brasil divulgar a turnê dela, o primeiro show dela no Brasil, e ela veio para o estúdio, 3 horas da tarde num sábado, e eu dei sorte de estar no sábado. Eu lembro que ela entrou, estava com um vestidinho preto, né, uma sainha preta e uma blusa de renda branca. E ela se mostrou muito tímida, porque você viu os clipes, tal, as músicas dela no show, ela não parava no show, e ela super tímida no cantinho do estúdio da rádio. E eu perguntava, ela era meio monossilábica, uma risadinha de lado. Até eu perguntei, você é tímida assim no palco? Ela falou, não, no palco é outra história. Mas ela falou, mas você me achou tímida? Eu falei, te achei super tímida, né? E ela deu uma risada. Você viu que ele lembra até a roupa que ela tava usando? Aí tem, Foi, hein? eu também não esqueceria não, vai falar sério. Pra mim, quando ele falou assim, você é tímida, ali já começou, entendeu? Já pintou um clima ali. Aí foi a entrevista, quase uma hora de entrevista. No final, né, ela veio dar um abraço. Eu lembro que ela pegou um pouco na minha cintura pra baixo, pegou e deu um beliscão na minha bunda. Oh, he's so sexy. Deu um beliscão ali na minha bunda e deu uma risada, né? Uma piscadinha, tipo, ó, não sou tímida não, né? Você quis me tirar um sarro aí no ar, ó, aqui, ó, tomou uma beliscada, né? Mano, ele recebeu um beliscão da Alanis Morissette. Não. Tão bom! E o pessoal da gravadora viu, deram risada, tem até foto disso, muito engraçado isso daí. Eu fiquei meio vermelho, sem graça, mas foi isso, né? Sim, foi muito divertido mesmo. Mas peraí, ó, vamos lá, um momento reflexão. E se fosse o contrário, hein? Uma jornalista mulher entrevistando um homem, ele passa a mão na bunda dela. É verdade. Isso é bem reflexão, isso, hein? E outra grande história foi jogar futebol com o Iron Maiden. Foi no Sítio do 89 isso daí. Foi bem legal também. Nem jogo muito futebol, né? Mas falei, vou jogar futebol também. Eu lembro que foi a produção do Iron Maiden, os holds, todo mundo da produção do show, e o Iron jogando, né? E do lado era o time do 89. Sei que foi uma lavada. Acho que foi um 5-1 aquele jogo. A gente conseguiu fazer um gol de honra, mas o Iron jogou bola, hein? Aliás, o Steve Harris, o baixista do Iron Maiden, ele era quase que foi pro futebol profissional inglês. Ele jogava futebol e largou tudo para virar o baixista do Iron Maiden. Largou tudo aí pro heavy metal, pra música, né? Você viu, Steve Harris deixou de fazer embaixadinha pra ser baixista, né? Mas continuou um grande jogador. O cara fez golaço ali do meio de campo. Eu acho que 3 gols foram do Steve Harris, né? Depois rolou uma churrascada, mas eu sei que foi uma lavada, uma vergonha, hein? Perdemos lá pro Iron Maiden nesse jogo de futebol. E todo mundo achando que o brasileiro ia ganhar no futebol, né? Você vê como que é. 7-1 é sempre na nossa vida. Né? Acho que eles achavam que o jogo tava ganho, né? Sucesso aí com o podcast, né? E vida longa aí ao Bastidores e as histórias de rádio, dos bastidores de rádio e televisão, que eu tenho certeza que são muitas, tá bom? Então um beijão pra vocês, obrigado e até a próxima. Olha, foi demais. Obrigada, Cadu. Muito legal, Caduzeira. Golaço, viu? Valeu, Cadu. Gente, eu amei essas histórias de rock. Bom, eu tenho um filho chamado Eric, né? Em homenagem ao Eric Clapton. Então não tinha como não adorar que essas histórias viessem pro nosso podcast. Eric Clapton antes de ser antivax, né? Pelo amor de Deus. E Yara, abafa o caso, né? Mas, gente, vida de jornalista é assim mesmo, né? Um dia de glória e outro dia... Trabalho. Aliás, falando em Glória, eu acho que o Cadu frequentou a escola da Glória Maria. Só entrevistava a nata da nata, hein? É verdade. Glória Maria, gente, é rainha, dona da porra toda, né? Só pra continuar no mesmo tema, ela entrevistou Michael Jackson, Freddie Mercury, Mick Jagger, Madonna. Já explodiu a banca, né? Pelo amor de Deus. Mas peraí, gente, vocês pensam que trabalhar com jornalismo é só glamour? Não, né, gente? A gente sabe. E quando é ao vivo, então? Já viram quantos foras os apresentadores de jornais já deram por aí? A gente vê isso no YouTube, a gente vê um monte de gafe, né? Putz, foras de série ou foras em série? Né?
Já virou até meme, né? Lembra do 6 e ônibus? Zé da merda. Céu da merda. E o William Bonner achando que o Marcos Uchoa tava de capacete? E o Otávio Guedes agora, outro dia, que ele engoliu um mosquito ao vivo. Não, o mais engraçado de tudo, eu morro de rir. Cada vez que eu vejo um vídeo desse, eu morro de rir. Mas o mais engraçado é que, assim, o jornalista, ele tem que passar seriedade. E quando o erro acontece, aí é que fica mais engraçado ainda. Complicado, né? Porque ele tem que manter a pose ali, manter a seriedade no ar e por dentro toda a equipe ali que a gente não tá vendo tá se matando de rir. Então, Clé, conta um mico seu pra gente, vai. A gente jura que não vai contar pra ninguém, né? Ah, não, tinha que sobrar, né, gente? Vamos combinar, né? Garçom, onde é o banheiro? Não, e essa vinheta do banheiro vem bem a calhar, né? Porque o meu perrengue é mais ou menos nessa linha, gente. Eu vou falar da primeira vez que me escalaram para uma reportagem. Eu estava trabalhando na apuração de jornalismo da TV Cultura, lembra? Nós três ainda trabalhávamos juntas e tal. Um dia, o diretor me escalou para cobrir um jogo de segunda divisão do Campeonato Paulista, vai ver. Era um jogo do União Barbarense e Ponte Preta. Eu era louca para ir para reportagem, mas eu não dominava esporte, né? Gostava, mas não era a minha praia, né? Mas como seria minha primeira matéria para a TV, eu pensei, vou carar, né? Ok. Chegou no dia, um domingão, descubro que para aquele jogo não tinha pauta, porque era para a segunda divisão. Era para fazer na raça. Assiste o jogo e monta a matéria aí. A equipe sacou que era a primeira vez que eu tava saindo, mas né? Foca, né? Foca, foca. Total, né? Aí começaram a zoar. Ela é foca, né? Nunca fez esporte, né? Aí soltaram uma assim, vamos batizar ela, tal. É tipo como a gente faz com um estagiário, né? Sei, tipo, sei. Vai lá buscar uma caixa de color bar. Lembrei. Aí rolou o jogo, foi uma zebra total, Ponte Preta perdeu, né? Terminou, falei, quero entrevistar o jogador que marcou o gol e o técnico, né, do time vencedor. Ainda deu outra, né, operador de áudio e câmera. Claro, vamos lá, vamos se prontificar, beleza. Aí a gente atravessou todo o campo e quando a gente chegou na entrada do corredor que levaria pro vestiário, eu comentei, olha, gente, eu não vou pro vestiário. Não, claro, fica aqui, a gente vai chamar o técnico. E eu, né, no alto dos meus 20 e poucos anos, né? Vocês entenderam que eu não vou entrar no vestiário? Não, a gente entendeu. Beleza, né? Vai vendo. Tô eu lá esperando, de repente o câmera aparece já, com a câmera no ombro e tal, me chama, vem aqui. Comecei a seguir ele, e aí quando chega no final do corredor, quando eu viro, gente, eu já dou de cara com, assim, a galera toda, assim, todos os caras lá no vestiário, e o técnico já tava me esperando, entendeu? Na hora, eu fiquei pé da vida, mas eu falei, o técnico tá aqui me esperando, vambora, né? A hora que terminou a entrevista, e assim, a galera mais zoando, eu percebi que a hora que o técnico terminou de dar a entrevista, ele saiu dando risada e tal. A hora que terminou, eu virei de costas, puta da vida. Eu imagino. E aí os caras, Bom, moral da história, esse era o batizado que eles tinham falado, entendeu? Moral da história, eu nunca mais cobri futebol na minha vida, né? Só bola fora, hein? Bom, já que o assunto é esse, vamos ver outra bola fora no jornalismo esportivo? A repórter e apresentadora Letícia Gil. Ela é da Inter TV, afiliada da Globo em Cabo Frio. Ela tem uns pênaltis pra contar, hein? Vamos ouvir. Garçom, dá pra ligar a TV? Olá, aqui é Letícia Gil. Eu sou jornalista. Eu sou apresentadora de TV, repórter, editora, e passei por várias situações que me deixaram assim numa saia justa e que hoje a gente lembra e a gente acha graça. Meu primeiro trabalho como repórter já formada foi no jornalismo esportivo. A primeira matéria era a escalação da seleção brasileira. Eu fiquei desesperada, eu fui para uma livraria, gastei tudo que eu podia em todas as revistas que falavam sobre a seleção brasileira. Eu passava madrugadas estudando. Eu lembro que eu fui fazer um jogo, era Palmeiras e Vasco. Eu fui para o estádio, o cinegrafista ficou, eu fiquei na cabine acompanhando o jogo. E eu fui com o meu caderninho, na época a gente não tinha smartphone. E aí eu lembro que eu teve o primeiro gol. Foi muito rápido, eu falei, nossa, e agora? Cadê o replay? Porque eu não lembrava, eu não consegui absorver muito bem a situação, contar em detalhes o lance. Eu fiquei desesperada, eu falei, nossa, eu lembro que eu fui para a cabine da direita, não tinha ninguém, cabine da esquerda não tinha ninguém, meu celular na época, né, meu telefone não tinha, acho que eu estava usando aquele rádio de comunicação, e eu fiquei muito tensa, porque eu tinha que fazer duas matérias, uma escolhendo um personagem do jogo e outra matéria sobre o jogo. E
não tinha replay. Eu falei, nossa, e agora? E aí a minha sorte é que eu lembro que foram 8 gols, né? O placar foi 7-1. E, gente, mais um 7-1, tá vendo? Todo dia é esse 7-1 maldito, Nossa, Beth. nem fala. Gente, que saia justa que ela passou. E aí foi aquele alívio, porque aí não precisava contar os detalhes, né, dos lances, né? Bastava falar o placar do jogo, e claro, enfatizando alguns pontos. Aí depois eu entendi que eu precisava levar o radinho para ficar, na época, né, levar o rádio para ficar ouvindo, e aí eu ia conseguir ter as informações para que eu pudesse relatar. Outra situação que eu lembro, eu conversei com um amigo meu, experiente, pedi algumas dicas e tal, e aí ele falou assim, você vai poder ficar perto do campo, então analisa algumas situações, escreve ali, anota no papelzinho os nomes dos jogadores que você quer entrevistar. Beleza, eu fiz isso. Aí eu fui lá, anotei os números dos jogadores. Jogador 3, jogador 7, jogador 9, 3, 9, jogador 11, enfim. Intervalo. E aí o que eu fiz? Eu corri para o campo para poder ir atrás dos jogadores que eu tinha anotado os números. Só que aí os jogadores, eles tiram as camisas. E eu falei, nossa, e agora eu não consegui identificar os jogadores, porque eles tiram as camisas na hora do intervalo, por causa do calor. E eu ia atrás de jogadores para ver se tinha número no short, eu não achava. Eu ficava ali pelo campo perdida, procurando os jogadores, procurando os números. E aí eu falei, nossa, não dá, né? Eu tenho que fazer uma indicação melhor, porque pelo número não dá. E jogador, tudo igual, né? Eles têm tudo mesmo um corte de cabelo, vai saber quem é quem, né? Você sabe que eu lembrei, Yara, você vai lembrar disso, o Nivaldo Prieto, que trabalhou com a gente. Sim. Né, um super, né, narrador, né, de esporte e tal. Ele contava que ele tinha um macete. Jogador tal, cortou o cabelo. Então ele anotava para ele não errar. Aliás, Prieto, tá convidado, hein, para mandar uma história sua, deve ter um monte. É isso aí, Letícia Gil. Obrigada, Letícia. Um beijo. Deixa eu fazer um cross-mídia aqui. Manda aí. Tá, pra quem não sabe, cross-mídia é quando a gente fala de um programa dentro do outro, tá? E como o assunto aqui é futebol, eu quero sugerir pra vocês que vocês sigam o Clube do Clubismo, que é um podcast que o Kelvin Santos faz com os amigos dele, falando sobre futebol, falando sobre outros esportes Vamos também. prestigiar, gente, vamos prestigiar os amigos. E a gente sabe que tem jornalista que vive mesmo de frilas e bicos, né? Bom, vou contar agora uma história minha. Um jornalista super conhecido, o Jaime Spitzkowski, que trabalhava na Folha, ele tinha assumido uma tarefa de traduzir e adaptar para o mercado brasileiro as notícias da agência Lusa de Portugal, né? E daí, que aí, rolou? Assim, eu tinha acabado de fazer um freela para ele de um livro, enfim. Aí ele me perguntou se eu topava cobrir férias nessa agência Lusa por 1 ou 2 semanas que ele tinha acabado de abrir. Era para tropicalizar textos para o português do Brasil. Porque isso daí é um detalhe que eu acho legal de falar, porque assim, português de Portugal, lembra do programa do Pasquale? Era a nossa língua portuguesa. Não, nossa língua brasileira. Nossa aí língua no fim não brasileira. deixaram, lembra? Foi uma história isso com o pessoal do então, jurídico. por quê? Porque na verdade tem muita diferença, né? A gente fala que é a mesma língua, mas no fim não é, né? Então, mas enfim, aí quando ele fez esse convite, eu falei, claro, né? Claro que eu topo, imagina, frila, tô aqui, né? Tô na fila. Aí eu cheguei lá, no escritório bem legal, não sei o quê, e me falaram, olha, você vai ficar na editoria de esportes. Nossa, lá vamos nós aqui sabia de novo, tudo, né? Sabia tudo. Imagina, deu aquele frio na barriga, afinal, tudo que eu sabia era democracia corintiana, que não tem nada a ver com Portugal, né? Bom, Sócrates. Sentei lá, me deram meu lugarzinho, não sei o que, me deram os textos. Juro, gente, se fosse em hebraico, acho que eu traduzia mais rápido. Era assim. Lá vem ela jogar o hebraico na nossa cara de novo. Só, né? Mas só tudo pra bem. falar, né? Bom, aí tô lá, né? Me deram o papel. Peraí. Yara fala a língua do P. E você? É. P, pevou, P com petar. Ó, gente, para de gozação, vai. Eu vou começar de novo. Aí me deram o papel e estava escrito assim: o jogador rubro-negro estava na banheira e chutou a bola onde a coruja dorme. Gente, vocês acham que eu entendi alguma coisa? Mas nem em português eu sei o que é a coruja. Hoje bola. você fala resenha e pronto, porque todo mundo só fala em resenha hoje. Pois é. E aí, para fazer um texto de uma lauda, eu demorava 3 horas só na pesquisa. Porque eu não sabia quem era quem, eu tinha que descobrir o que significavam as expressões, as jogadas. Enfim, eu tinha que construir em português
do Brasil, uma imagem vibrante de um jogo sobre o qual eu não sabia na dica de nada. Não, gente, vou combinar, né? Precisa saber do assunto para poder Não falar, dá. senão não Eu, dá, eu né? acho que isso aí já virou piada, não foi, Mas não? a piada, eu chorei, gente. Sério? Sim, no terceiro dia, eu já estava chorando no banheiro. Eu fui até a sala do Jaime e falei, olha, você peço desculpas, eu vou pedir peço pra sair, né? Tô fazendo Nossa, papel imagina, eu ridículo. também faria a mesma coisa. Não. Que Jaime? Spitzkovski. Você Bom. falou assim, Jaime, jamais vou conseguir fazer. Aí depois desse horror, né, me colocaram no cotidiano, eu acabei ficando só essa semana, né, pelo que eu me lembro. Sério, gente, passei uma vergonha homérica, eu já não era mais uma foca, né, mas, eu não sabia nem o que fazer. E não imaginava que poderia ser tão difícil. Pois Mas, é, gente, não, a verdade é assim, né? A profissão de jornalista é muito séria mesmo, né? Tem que ter muita responsabilidade, preocupação com fontes, cuidado com as fake news, né? Que a gente sabe, né? Tão perigosas e tal. E principalmente, cuidado com a ética, né, gente? E é sobre essa linha perigosa que a Yara tem uma história para contar, não é, não, Yara? É verdade, é verdade. Assunto delicado, hein? Vamos saber que história é essa. Garçom, traz a conta. Então, gente, quem contou essa história foi o Carlos da Cunha. Carlos da Cunha, por um acaso do destino, é meu pai. Opa! Olha só. E ele trabalhou, lembra dos Incas e dos Maias? Tudo, ele trabalhou com eles na Rede Tupi. Você vê que faz pouquinho tempo, né? Ele tem várias histórias dessa época, né? Mas como o assunto hoje aqui é jornalismo, eu vou recontar uma daquele tempo, sobre esse assunto. Então, um dia, o Cassiano Gabus Mendes, que foi um dos pioneiros da TV, um diretor pai do famoso, Cássio, né? E do Tato pai Gabus do Mendes. Cássio, Sim, do é nos Tato. primórdios da televisão brasileira, né, Sim, gente? e ele chamou meu pai na sala dele, porque ele ia passar um trabalho para ele e tal, e pediu para que ele esperasse um pouquinho lá, que ele estava conversando com um repórter que estava chegando do Xingu. Uau! E tinha tido um surto de gripe na aldeia lá do Xingu, e o repórter tinha ido lá para fazer justamente uma matéria sobre isso e tal. Quer dizer, um esquema super sério, uma pauta super séria. Sim, e aí ele falava assim, Cassiano, você precisa de ver, que coisa linda, você precisava estar lá, eu fiz um trabalho lindo, você vai ver, mas sabe, poderia ter sido melhor. Aí o Cassiano falou, mas por que melhor? Falou assim, você não sabe o quanto eu rezei para que uma daquelas mulheres morresse de gripe para eu poder cobrir a cerimônia indígena, o funeral indígena. Gente, Ia ser espetacular e não sei o quê. E meu pai ouvindo gente, aquilo, ele ficou morte. assim... Hello? Pois é, entendeu? É aquela questão da ética do jornalismo que, né, que é bem... Passou da linha, né? E hoje a Passou gente da tem uma linha. super cobertura sobre isso, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. Olha o que nós estamos acompanhando agora, a história dos Yanomamis, né? Ainda bem que a gente está cobrindo isso com um olhar humano sobre essa tragédia. Exatamente. Aliás, sobre isso eu tenho uma dica de filme muito boa, que é Manda. A Montanha dos Sete Abutres. Do Billy Wilder, né? Isso, é um filme muito legal e que fala justamente sobre essa exploração da mídia em cima da tragédia humana, né? Sim. Que vira circo, né? Que acaba virando circo. É Sim, muito, muito legal esse Esse é filme. um filme básico para quem quer estudar jornalismo. Climão, né, gente? Climão, Mas assim, climão. uma reflexão que a gente faz é o seguinte, quando você está na função, porque existe a função do jornalista, que é cobrir o fato, né? Só que é o fato em si, você não pode transformar a realidade, né? Você está lá para retratar, inclusive isso é tema de muitas teorias da comunicação. Uma vez que o jornalista fala assim, mas seria muito bom que se tivesse ocorrido uma morte, eu teria feito um trabalho muito melhor, quer dizer, ele Horrível, está né? contando com uma realidade cruel para que o trabalho dele, né, fique em primeiro plano. Isso é muito cruel, né, gente? Ai, gente, vamos terminar com o astral lá pra cima? Bora, Vai, bora, muda. Eu não tenho história nenhuma minha de jornalismo pra contar. A única coisa que eu vivenciei O quê? foi tão ridículo na TV Cultura. Na época, o Carlos Nascimento estava apresentando o jornal lá na Cultura, né? E um dia eu entro na redação, porque a gente ia direto lá na redação, e ele estava lá batucando na máquina de escrever dele, cantando tá na hora, tá na hora. Xuxa, gente. Tá na hora, né? Eu fiquei olhando aquela cena, tipo, com aquela cara assim, como assim, né? O jornalista todo sério vai apresentar o jornal cantando a música da Xuxa. É que você era foca, né? Porque depois você fala, isso rola direto, né?
Ó, não, só para avisar aí para a geração de millennials, geração Z, geração alfa, o que é máquina de escrever? Opa! Máquina de escrever é aquele computador que a gente escreve e imprime ao mesmo tempo, tá? Só para vocês entenderem o que é. Ai, gente, olha, nosso segundo programa chegou ao fim. Que pena, né, minha? Mas queremos os bastidores é isso aí, gente. O que rola por trás da tapadeira, o que acontece quando o microfone tá desligado, né, não, Beth? Opa, isso quase sempre. Ou não, né? E nós, Clélia, Yara e Beth, queremos levar essas histórias e outras que vocês mandam pra gente até quem tá nos ouvindo. A gente quer te agradecer muito por estar conosco até agora. E, claro, super agradecer ao Cadu. Beijo, Cadu. Beijo, Letícia Beijo. Gil. E ao Carlos Acunha, nossos colegas de profissão que mandaram suas histórias de bastidores, pra gente compartilhar aqui com vocês. E se você gostou, compartilha com os amigos, vai, dá um like, fala de nós, né? É, pode até ser no bloquinho pós-carnaval Opa, aí. na roda de samba, na fila do cinema. É isso aí, gente. Segue a gente nas redes, @bastidores.pod. Nesse programa, a produção, edição, roteiro, ficou tudo por nossa conta. De novo, Mas né? vai crescer. Nossa equipe já vai ter estagiário aqui, foquinhas pra gente colocar em roubada. Isso aí, a arte é da Vivi Marini. Siga o podcast Bastidores em sua plataforma preferida. Já estamos no Spotify, no YouTube, no Google Podcast. Olha só. Na Amazon Music Podcaster, no Deezer. E se o sucessor do Steve Jobs deixar, vamos estar no Apple Podcaster. É isso aí, gente. Aciona o sininho pra saber quando o próximo programa vai entrar no ar. E favorita a gente. Yeah, Beijo! Beijo! Beijo, opa! Beijo, até o próximo. Uh!